Olá, meu nome é Victor Fregatti Zepan, sou professor do Estado do Paraná de Língua Inglesa e também aluno do mestrado profissional em Letras Estrangeiras da UEL. Venho aqui propor um vídeo que aborda os conceitos da autorregulação da aprendizagem e também formas para promover a autorregulação nos alunos. A ideia desse vídeo surgiu em uma das aulas do mestrado profissional ministrada pela professora Lilian Kemmer Chimentão. Bom, vamos para a definição de autorregulação. Segundo Perrenil, a autorregulação seria a capacidade do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus progressos, suas estratégias diante das tarefas e obstáculos. Mais voltado para a educação, Zimmermann define a autorregulação da aprendizagem como qualquer pensamento, sentimento ou ação criada e orientada pelos próprios alunos para a realização dos seus objetivos. Aqui eu destaquei o protagonismo do aluno em sua aprendizagem. Zimmermann prevê 3 fases no processo de autorregulação. Na primeira fase, quando o aluno recebe a proposta de atividade, ele analisa essa atividade, verifica os recursos, ele estabelece os objetivos, escolhe as estratégias, estabelece um plano para atingir esse objetivo. Na segunda fase, ele utiliza essas estratégias e ele faz um automonitoramento para ver se as estratégias estão dando certo ou não. Como? Se ele está focado, se ele necessita de ajuda, se a estruturação do ambiente está ok. Na terceira e última fase, o aluno faz uma autoavaliação de todo o processo, das escolhas de estratégias feitas na primeira fase, na aplicação das estratégias na segunda fase e agora na efetividade dessas escolhas. Bom, agora eu vou apresentar algumas formas de os professores promoverem a autorregulação nos alunos. E aqui nós vamos falar sobre a relação entre a autoeficácia e a autorregulação. Como nós vimos, os alunos autorregulados estabelecem metas, estratégias, persistem na tarefa. Então, para eles fazerem isso, eles precisam ter uma percepção de autoeficácia. Eles têm que acreditar que eles conseguem fazer aquela atividade se eles investirem tempo e esforço. Diferente dos alunos com baixa percepção de autoeficácia. Esses costumam desistir facilmente das atividades quando encontram algum obstáculo e também costumam não se autoavaliarem e não fazerem adaptações do seu comportamento. Assim sendo, uma forma mais eficaz de promover a autoeficácia dos alunos é estabelecer metas que sejam de curto prazo. Essas atividades fornecem evidências sobre o desempenho dos alunos mais rapidamente em comparação a atividades de longo prazo. Outra boa estratégia é incentivar verbalmente os alunos a estabelecerem seus próprios objetivos. Isso melhorou não apenas suas crenças de eficácia e realizações, mas também seu compromisso em atingir os objetivos. Outra estratégia é o professor permitir que os alunos falem, compartilhem, façam reflexões sobre seus pontos fortes e fracos e também suas preferências. Isso proporciona oportunidades para os alunos aumentarem o conhecimento sobre eles mesmos. Isso também contribui para aumentar a capacidade metacognitiva dos alunos. Trago aqui uma atividade reflexiva para que o professor conheça melhor seu aluno e também para que leve esse aluno a um autoconhecimento. Às vezes o aluno tem um mau desempenho em uma disciplina, mas ele nunca se perguntou o porquê disso. Então essa atividade convida o aluno a fazer essa autorreflexão e a partir do que o aluno compartilhar, já é um bom material para o início de intervenção. Então aqui nós temos na letra A. Em língua inglesa, por exemplo, suas notas estão boas? Sim, não, por quê? Letra B. Você se considera um aluno excelente, bom, regular ou fraco? C. O que você faz quando estuda para aprender mais e melhor? Letra D. Quais são as suas maiores dificuldades? Conte para mim. Além do autoconhecimento, o monitoramento é muito importante no processo de autorregulação. Foi comprovado que em ambientes onde o automonitoramento e o monitoramento externo estavam presentes, isso levou a uma maior eficácia, persistência e sucesso dos alunos
em comparação a condições de não monitoramento. Sem monitoramento, os alunos podem ter menos certeza sobre o quão bem estão aprendendo. Também, o monitoramento de progresso melhorou as percepções dos alunos sobre seu progresso de aprendizagem e autoeficácia. Nesse sentido, é importante que o professor forneça feedback ao aluno durante todo o processo de aprendizagem, sempre que for possível, ou oriente os alunos ao automonitoramento. Agora eu vou apresentar algumas dicas e estratégias para promover a autorregulação durante a leitura. Então, antes de iniciar o texto em si, é importante que o professor defina o objetivo da leitura. Por que iremos ler esse texto? Para quê? Também é importante falar onde, quando e como a atividade será realizada. É importante, antes da leitura, explorar o texto, como as ilustrações, a capa, a contracapa, a fonte, o layout. Fazer antecipações, formular hipóteses, questionar-se. Acessar conhecimentos prévios, o que o aluno já sabe sobre o assunto. O que o aluno sabe sobre o autor, o contexto, sobre o gênero textual. O que o aluno já sabe sobre o tema, o que ele ainda gostaria de saber. Vocês, professores, costumam trabalhar essas questões antes de iniciar um texto com os alunos ou vocês simplesmente já iniciam a leitura? Lembrando que essas antecipações, essas formulações de hipóteses, são importantes para a compreensão total do texto. Durante a leitura, o professor pode orientar os alunos a seguirem as seguintes estratégias, como sublinhar, anotar as principais ideias, usar de estratégias metacognitivas de monitoramento, ao se perguntar, estou compreendendo? Quanto estou compreendendo? Não compreendi? Retomar as hipóteses e retomar os questionamentos e as antecipações para ver se o aluno acertou ou não. Uma ótima estratégia para nós, professores de línguas estrangeiras e de português, é pedir para os alunos sublinharem os termos que eles desconheçam do texto. Após o final da leitura, peça para que eles releiam o texto e substituam essas palavras por outras palavras que façam sentido. Se ainda restarem dúvidas, peça para eles recorrerem ao dicionário. Outra ótima forma para avaliar se eles entenderam a ideia principal do texto é pedir para que o estudante dê outro título para o texto. Um bom título é o que define o sentido do texto. Nas atividades pós-leitura, questões reflexivas acerca do próprio processo de leitura também são importantes. Questões como: você gostou do texto? Sim, não, por quê? Você teve alguma dificuldade durante a leitura? Qual? Em caso afirmativo, o que você fez para superar essa dificuldade? Essas perguntas orientarão o aluno a fazer uma autorreflexão da sua leitura, comportamento imprescindível na autorregulação. Muitas vezes, fazemos uma leitura compartilhada com os alunos. É interessante que o professor pense em voz alta durante a leitura, fazendo questionamentos acerca do texto, com a intenção de que o estudante perceba as estratégias de leitura que podem ser utilizadas. Perguntas como: será que compreendi bem? Vou ler novamente esse parágrafo. O que está escrito? O que o autor quis dizer? Essas são as estratégias metacognitivas de monitoramento de compreensão. O aluno, ao perceber o professor usando essas estratégias, pode tomá-las para si. A avaliação é um ótimo aliado para a promoção da autorregulação dos alunos. Para isso acontecer, as devolutivas devem ser informativas. É muito comum vermos professores dando feedback como: seu texto está regular, é preciso melhorar. Isso não fornece nada de informação para o aluno. Nesse caso, é importante que o professor informe como melhorar, onde melhorar. Em suma, cabe ao professor ensinar estratégias cognitivas e metacognitivas, orientar o estudante sobre como estudar para aprender melhor, oferecer feedback e apoio sempre que necessário, avaliar o processo de aprendizagem e detectar possíveis dificuldades. A seguir, quero compartilhar algumas atividades reflexivas que promovem a autorregulação dos alunos. Mas para não deixar esse vídeo tão longo, vou passar as telas e peço para que pause o vídeo
para ter acesso a essas perguntas. Essas são as referências. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.